Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, eu peço a vocês que deem uma curtida, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários, tá gente? E dê sugestões também, tá? Mesmo que seja para o ano que vem, porque a gente já está em dezembro já, né? Então, colaborem, tá, gente? Ajudem, tá? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok? Então é o seguinte, hoje o conteúdo é sobre Santa Bárbara, tá? Que é a protetora contra os relâmpagos, tá? A padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. Bombeiros, tá, pessoal? Então é o seguinte, Santa Bárbara era uma princesa, tá? Ela nasceu em 230, desculpa, pessoal, não, 273 depois de Cristo, na cidade de Nicomédia. Aonde que fica essa cidade? Tá? Ela fica na região da Bitínia, tá? Que hoje é localizada a cidade de Izmit, na Turquia, tá? Na verdade, a Santa Bárbara nasceu na Turquia, era turca, tá, gente? Mas naquela época era outro nome, tá? Com o tempo vai mudando o nome das cidades, dos países e tudo, tá? E ela viveu no final do século III, nasceu, né? Quase ali no final, 273, tá? O pai dela é o Diáscoro, que é um rico e nobre morador de Nicomédia, tá, gente? Era um homem muito rico, muito poderoso, tá? E a mãe dela, por incrível que pareça, não aparece o nome da mãe dela. É intrigante, mas a mãe dela não se sabe quem é, só o pai dela. A história de Santa Bárbara, gente, se parar para pensar na história, tá? É uma história assim que deixa muitas dúvidas, tá? Muitas dúvidas mesmo. Mas antes de eu fazer esse comentário particular meu, o que eu acho da história dela, eu vou falar a história dela, tá, gente? Primeiro, senão perde a graça, tá? Então é o seguinte, esse pai dela não queria criar ela em Nicomédia, tá, gente? Aonde que ela foi criada? Presa numa torre, tá? Presa numa torre. Seguinte, vou explicar. Tipo a Rapunzel, a história da Rapunzel, quem sabe? Vivia presa na torre. Era o caso de Santa Bárbara. Desde criança, tá? O pai dela não queria que ela tivesse contato com outras pessoas, tá? Queria que ela se tornasse uma moça inocente, intacta, sabe? Aquelas coisas todas que na época os pais tinham, né? Com as filhas, né? Era isso. Então, ela estudava, óbvio, mas só com os tutores de confiança do pai dela, tá? Ela viveu nessa torre até os 17 anos de idade dela, tá, gente? Só que como ela era muito inteligente, nesse tempo que ela estava na torre, como a torre tinha
janela, né? Tinha janelas ali. Ela ficava olhando pela janela lá do alto e se perguntando assim, né? Bah, esse mundo que eu vivo, assim, fora ali da torre, né? Tem árvores, tem pássaros, chove, tem sol, tem lua, várias fases de lua, tá, gente? Tudo, e ela era pagã, tá? Então, assim, pagão, ele acredita em vários deuses, tá? Ele não tem um Deus só, tá? E, assim, ela... O que que eu vou falar? Se perguntava, né? Assim, bah, os deuses são tão perfeitos assim, que criaram esse mundo tão fantástico, outras vidas além da vida humana. Ela pensava assim, ela era muito curiosa, ela questionava bastante, tá, gente? Assim, tá? Daí, lá com os 17 anos de idade dela, o pai dela liberta ela da torre, mas não faz questão de levar ela para Nicomédia, onde é a cidade natal dela, tá? Ele não queria que ela tivesse contato com outras pessoas, porque assim, tipo no medo que ele tinha que a filha dele se corrompesse, tá? Esse medo. Por isso que ele deixou ela presa até os 17 anos e mesmo tirando ela da torre, meio que libertando ela, entre aspas, né? Ele não deixou ela em Nicomédia. Qual era o propósito dele? O propósito dele é que a Santa Bárbara, a filha dele, em seguida se casasse, tá? Daí veio vários rapazes, tá? Príncipes, lordes, condes, vários rapazes pretendentes, né? Para se casar com ela, tá? Mas ela, assim, ela era muito esperta, gente. Assim, a Santa Bárbara, né? De boba, ela não tinha nada, tá? Ela não aceitou nenhum deles, nenhum mesmo. Por quê, gente? Porque ali ela viu que com qualquer um desses rapazes, desses pretendentes, tá? Rapazes e senhores também, que naquela época, assim, ela tinha 17 e também apareceu senhores com mais de 40 anos, mais de 50 anos também, querer se casar com ela. Com certeza, senhores ainda solteiros ou viúvos, né? Com certeza, tá? Ela viu que com qualquer um desses pretendentes não ia ser um casamento assim, tipo, ela conheceu um rapaz e conhecendo, namorando, aquela coisa toda como é hoje em dia, tá? Ela via que ali, com qualquer um desses pretendentes, gente, seria um casamento arranjado, tá? Tipo, ela ia ter o marido, mas ela não ia amar o marido dela, tá? Não ia sentir amor, tá? E assim vai indo. E a mesma coisa, a pessoa que se casasse com ela sabia que ele estava ali porque ela era filha de um homem muito poderoso. Ela não era uma plebeia, tá, gente?
Não era uma camponesa, nada disso, tá, pessoal? Ela era filha de um homem muito poderoso, era uma princesa, tá? Diga-se de passagem, tá, pessoal? Não repare que eu tô aqui passando a mão aqui porque eu tô suando, o calor tá horrível aqui em Porto Alegre, tá abafado. E justamente hoje, que é o dia dela, 4 de dezembro, choveu, tá? Choveu, por incrível que pareça, deu umas trovoadas assim, tudo, tá? E mesmo assim, tá abafado aqui, tá? O legítimo forno alegre, como a gente chama, tá? Então é o seguinte, voltando ao assunto, ela viu que ia ser um casamento arranjado de aparências, tá, pessoal? Tá? Então ela não quis se casar com ninguém, ela não quis saber de ser noiva, ela não quis, tá? E ela foi firme com essa escolha aí dela, de não se casar com ninguém. Tá? E o pai dela, né, ficava meio assim, tá? Mas acabou aceitando a escolha dela, né? Assim, ele queria que ela se casasse, tivesse filhos, tudo. Assim, ele preparou ela para isso. Essa intenção dele de deixar a filha presa na torre até os 17 anos, é assim, para ela não se corromper com o povo de Nicomédia, tá? Ali. Na cabeça dele, tá, gente? Isso aí é coisa da cabeça dele, tá? Aquele pai que ele é tão super protetor, chega ao ponto de prender a filha, né? E naquela época era normal, podia fazer isso, tá? Com a filha ou com o filho, tá? Eles até achavam certo, até a própria justiça daquela época achava certo. Não, ele está protegendo o filho, a filha, tá? Era normal naquela. Hoje em dia não se pode fazer isso com filho de jeito nenhum, né? Naquela época era normal, gente. Muitos pais já fizeram isso, tá? São Francisco de Assis já foi acorrentado pelo pai dele, então aí era normal, tá, gente, naquela época. Daí ele aceitou, tá? Ele foi aceitando, tá? Tudo, e daí o que aconteceu? Ele bem assim, tá, quer saber de uma coisa? Eu vou levar a Bárbara lá para Nicomédia. Ela não quer se casar mesmo, tudo, não tem o que fazer. Tudo bem. Daí, gente, o seguinte, ela foi para Nicomédia. E lá em Nicomédia, ela teve certas amizades, tá? Que com certeza o pai dela não ia estar a favor, tá? Ela conheceu cristãos lá, ela conheceu o cristianismo. Ah, mas o paganismo, tinha o paganismo em Nicomédia. Nessa época aí, o paganismo ainda estava dominando, gente, tá? Por mais que o cristianismo já estava um pouco mais forte, o paganismo tinha poder, tanto que quem se convertesse ao cristianismo nessa época, até a época da Inquisição, na época da Inquisição é outra coisa, estou fazendo confusão aqui, gente, a minha cabeça tá tão, sabe, assim, cheia que eu tô, assim, quem se convertesse ao cristianismo naquela época, gente, era
castigado e executado. Não tinha conversa. Eles até davam uma chance para a pessoa voltar atrás, voltar a ser pagão, voltar a ser pagão. Às vezes não voltava, tá? Mas eles davam essa chance, tá? E se a pessoa não voltasse ao paganismo, era executado. Não tinha conversa, tá? O paganismo estava com muito poder ainda, tá, gente? E Nicomédia não foi diferente, tá? Ela fez amizade com os cristãos, ela aprendeu essa nova filosofia que Deus é um só que existe, tá? E que além de Deus é Jesus Cristo, tá? É isso que ela daí aprendeu com o cristianismo e ela, né, ela teve uma afinidade com essa filosofia, tá? O paganismo, ela não... Desde criança, o paganismo, ela não tinha muita simpatia, tá? Não sei se é por causa também da criação que ela teve, de ser presa pelo pai dela, se não é uma questão pessoal. Tem muito disso, né? Dos filhos serem contrários dos pais. Muito até hoje, isso é normal e sempre vai ter, tá? E daí ela se tornou cristã. Ela até foi batizada por um padre vindo de Alexandria, tá? E se tornou uma cristã fervorosa, tá, gente? E assim até eles ensinaram para ela sobre o mistério da Santíssima Trindade. Até isso, tudo, eles ensinaram tudo para ela sobre o cristianismo, tá, gente? Tudo, tá? E daí se tornou cristã, tudo. Creio eu que ela foi cristã, assim, meio às escondidas do pai dela, tá? O pai dela. O pai dela, uma certa época, daí, decidiu construir, né, para ela uma casa de banho na torre, tá? E instalar 2 janelas, tá? Um presente para ela, tá? Só que daí, quando a obra começou, gente, ele teve que viajar daí, tá? Fazer uma longa viagem. Enquanto ele estava viajando, pessoal, ela ordenou que fizessem 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade. Trindade é o quê? 3, tá? Daí, e ordenou que esculpissem uma cruz no alto, tá? Da torre, tá, gente? Aí. E quando o pai dela voltou, ele ficou surpreso. Ele viu aquela torre com aquela cruz esculpida lá em cima e 3 janelas lá na torre. E perguntou o porquê daquilo ali que ela fez, por que ela botou aquela cruz, sendo que eles eram pagãos. E ele achava que ela era pagã, né? Na verdade, ela já tinha se convertido, ela se converteu e se batizou às escondidas do pai dela, na verdade. Tá? De repente, ele até desconfiava, fazia de conta que não estava vendo nada, né?
Até ela era adulta, ela já estava o quê? Nessa época que ela ordenou que esculpisse a cruz, tudo ali na torre, tipo fazer um santuário, algo assim do gênero, uma igreja, uma capela, tá? Ali o pai dela, de repente, já desconfiava, até já sabia, mas fazia de conta que não sabia. Os pais fazem isso. Às vezes para não entrar em atrito com os filhos. Pode ser o caso do pai dela. Mas daí ela fez isso, o pai dela, né? E ela foi e disse: Eu sou cristã assumida, a minha religião é essa, não sou pagã. E qual foi a reação do pai dela? Gente, o pai dela ficou furioso, tá, pessoal? Furioso, tá? Denunciou ela, tá? Daí, o que aconteceu com a Santa Bárbara? Ela foi castigada, tá, gente? Assim, de uma maneira bem bruta, violenta. Vamos dizer assim, bem em português. Eu não gosto de falar muito essa palavra, mas é a verdade. Torturada, tá? E deram uma chance para ela largar o cristianismo. Ela disse: não, então tu vai ser executada. Daí uma amiga dela foi denunciar os carrascos, né, que estavam fazendo essa barbárie com a Santa Bárbara, tá? O nome dessa amiga é Juliana, só que é o seguinte, como eu disse, como o paganismo estava no poder ainda, com todo o poder, não adiantou nada ela denunciar os carrascos. Tá? E óbvio que a Juliana também foi castigada e depois executada, igual a Santa Bárbara. Tá. Daí, mas a Santa Bárbara foi bem mais castigada, sofreu muito, tá? Com a barbárie deles, até assim, eles cortaram os peitos dela, tá, gente? Então, imagina, tá? O sofrimento que ela passou, né? Eu, assim, me lembrando, assim, imaginando, lembrando não porque eu não estava naquela época viva, mas imaginando, tá vindo tudo na minha cabeça, assim, dá vontade de chorar até. Tá aí o seu pai junto, assistindo ali e não fazendo nada. Né? Para ele, na cabeça dele, ele estava achando que estava fazendo certo. Né? Vai fazer o quê? Tá? E daí ela foi conduzida fora da cidade pelo pai dela, tá, gente? Pelo pai. E o pai que executa ela. Como que ele executou a filha? Ela foi degolada, tá? E quando houve, né, isso, né, essa execução que ele fez com ela, um raio na hora estava vindo do céu, tá? Um raio enorme. E um enorme trovão, gente.
Assim, é daqueles trovão. Eu já vi isso e é de arrepiar, tá? É aqueles trovão, aqueles raios que quando bate no chão, treme tudo, tá? Eu já passei por isso, olha, gente, dá um susto. E aconteceu isso nesse dia aí, após o pai dela executar ela. O raio pegou direto nele, na cabeça dele. Na hora ele desencarnou. Na hora. Tá, gente? Foi na hora que ele desencarnou. Daí houve uma tempestade enorme, chuva e tudo, tá? Por isso que ela é considerada santa, né? Daí que é a protetora contra os relâmpagos, tá? E muitas pessoas, tá, gente? Assim, quando vem chuva com vento, tudo, assim, elas rezam, né, para Santa Bárbara, para ela dar uma acalmada, né, com essa chuva, com vento que vem, relâmpagos e tudo, tá, gente? Para dar uma acalmada, tá? E daí, né, pessoal, é isso. O pessoal acredita muito na Santa Bárbara para isso aí, tá? Assim. E o sincretismo de Santa Bárbara é a Iansã, tá? Que é orixá da tempestade, tá, gente? Daí, o ano que a Santa Bárbara desencarnou, tá? Foi em 306 depois de Cristo em Nicomédia, gente, tá? Daí. E é o seguinte, né? Sabem, pouca gente sabe de uma história assim que uma história, uma lenda, né, que parece que se inspiraram na Santa Bárbara, tá? Qual é a lenda? É a lenda de uma princesa até, exatamente, tá? Que também foi presa na torre, né? Não pelo pai, mas por uma senhora que meio que adotou ela, tá? Algo assim, ó, até mãe mesmo, tá? Assim. Sabe quem é essa personagem que foi uma se inspiraram na Santa Bárbara? Tá? É a história que eu ouvi falar, gente, tá? Mas se parar para pensar bem na história de Santa Bárbara e dessa personagem, dessa lenda, é bem parecido, tá, gente? A Rapunzel. A Rapunzel foi presa na torre desde criança até os 17 anos de idade, por aí. Pela madrasta, mãe, seja uma senhora que adotou ela, parece, algo assim do gênero, tá? Porque essa senhora queria proteger ela contra as maldades lá do mundo e no final no final de contas não adiantou em nada. A Rapunzel apareceu lá o príncipe, né? Lá e ele dava um jeito de entrar lá na torre, tudo. No fim, a Rapunzel, né, acabou se casando, tudo, né? Sim, se sabe dela, assim, é bem parecida a história, tá, gente? Bem parecida mesmo, tá? A Rapunzel com a Santa Bárbara, tá? E vou mostrar, eu tenho a minha Santa Bárbara. Aqui. A imagem dela é assim, ó, Santa Bárbara. Bonita ela, né? Aqui é a espada, gente, tá? A espada é a espada que o pai dela executou ela, tá? Aqui é a torre, tá, pessoal? Aonde ela ficou presa até os 17 anos de idade dela,
tá? Creio eu que a taça seja o sangue de Cristo, né? O vinho, no caso. E aqui é que ela era uma princesa, tá? A coroa, tá? E ela tem um visual bem de princesa mesmo, pode ver. Assim, é muito bonita essa santa. Lindíssima, tá, pessoal? Olha aqui, tá? Aqui, ó. Aqui aparece melhor. Pega um pouco do reflexo. Ah, agora apareceu bem o rosto dela. Ela é linda. Lindíssima mesmo. Muito linda. Tá? Tem algumas imagens dela que aqui embaixo aparece a lua crescente. A mesma lua que aparece embaixo, abaixo da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, tá? É isso, ela é linda mesmo, maravilhosa, tá? E assim, um comentário particular que eu quero fazer sobre a Santa Bárbara, dessa história dela, do pai dela, que eu acho assim meio estranho. Por que o nome da mãe dela não aparece? Sabe que eu pesquisei muito, eu não achei o nome da mãe dela, só do pai, tá? Eu fico assim, tá? Eu não vou perder a minha fé com a Santa Bárbara por causa dessa minha maneira de pensar, tá, gente? É que é o seguinte, o tempo passa, muita coisa, assim, histórias, principalmente no cristianismo, no catolicismo, né? Que o catolicismo é que tem santos, né? As outras religiões cristãs não têm santos, tá? Tem algumas, é anglicana, ortodoxa, né? Parece que tem assim. Tá, mas tem outras aí que não, que é só Jesus Cristo e Deus. Além de Deus é Jesus Cristo, tá? E assim, tem muitas histórias, né, desses santos aí que foram cortadas, tá? Assim, eu fico estudando muito, assim, né? Assim, tipo aquelas histórias meio assim contada pela metade, tá? O porquê não se sabe, né? Que eu não vivi nessas épocas para ver qual era a verdade mesmo. Mas assim, a Santa Bárbara, eu vendo a história dela e tudo ali, tudo. Só o nome do pai. Ele teve essa ideia de prender a menina até os 17 anos para ela se casar, tá? Ele fazia todas as vontades dela, tá, gente? Daí eu me pergunto assim, tá? Ele era mesmo o pai dela ou foi um homem que comprou a menina, tá? Eu sei que é polêmico o que eu tô falando, mas eu fico intrigada, tá? E deixou ela na torre até os 17 anos para ele se casar com ela, tá? Gente, de repente até se casou, não sei. Daí essa história eu não vou, né? Se casou e fez as vontades dela, tudo, né? E depois, né, aconteceu isso aí, né? Assim, tá? Que é intrigante não aparecer o nome da mãe, tá, gente? Muito intrigante. Isso aí é só o pai e a mãe, né? De repente a mãe desencarnou no parto, uma coisa que acontecia muito naquela época, era normal, tá? A medicina naquela época não era como a medicina de hoje, não chega nem perto, tá, pessoal? Tá? É só um comentário que eu tô fazendo, gente, tá? Eu acho assim, por mais que a gente tenha fé, tudo, acredita em Deus, tudo, tem certas histórias que a gente tem que sempre questionar, certos ensinamentos que a gente tem que questionar sempre,
tá, gente? Não tô querendo dizer que tá errado. Não, de jeito nenhum. É só uma dúvida. Eu acho que é certo qualquer ser humano, qualquer assim, ele questionar, tá? E isso não vai alterar a fé da pessoa, tá? Eu acredito nela, confio nela, tá? Tudo, tá? E eu sou de Ançã, tá, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, tá, gente? Agradeço muito mesmo no fundo do coração. Tudo de bom para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um mega beijão para todos. E repetindo, deem uma curtida, façam comentários, tá? Se inscrevam, pessoal, tá? Para fortalecer o canal e vir novas notificações. Então, mega beijo, tá? Tchau!